É, bom, bom dia. Ah, hoje eu vou falar de um assunto que talvez seja um pouco complexo, para vocês possam entender a importância do estudo em relação aos sistemas sanguíneos. Desses sistemas sanguíneos, pelo menos dois são amplamente estudados. Claro que existem muitos outros sistemas sanguíneos que ainda precisamos compreender muita coisa. Muita coisa que eu quero dizer é como que essas moléculas interagem na membrana plasmática das hemácias, de que forma elas podem provocar reações transfusionais nos pacientes, como a ação ou a expressão gênica dessas moléculas pode interferir ou até mesmo dificultar o processo de transfusão, porque nós precisamos identificar pacientes, por exemplo, que apresentam anticorpos contra esses tipos de moléculas. Moléculas aqui, quando a gente trabalha com grupos sanguíneos, nós temos moléculas que pertencem ao grupo dos carboidratos em si, que são os açúcares. Entre esses, nós temos o sistema BO, que é um ótimo exemplo desse tipo de sistema sanguíneo que apresenta carboidrato na sua estrutura. E nós temos um outro grupo de sistemas sanguíneos em que nós iremos estudar a expressão gênica, ou seja, a expressão fenotípica através desses genes que codificam proteínas específicas que vão estar expressas na membrana da hemácia. E o nosso grande problema é justamente identificar esses genes ou identificar essas estruturas na membrana das hemácias. Porque o que a gente sabe até agora, então é pouca coisa para a gente poder entender de como ocorrem essas reações transfusionais, de que forma isso vai prejudicar diretamente aquele paciente que precisa daquela bolsa de sangue. Então, hoje, nós temos, de fato, reconhecido pelo sistema internacional de transfusão, 36 sistemas sanguíneos. São 36 sistemas de fato. Só que além desses 36 sistemas, nós temos outros tipos de anticorpos que eles não se enquadram em nenhum sistema, e aí é que a gente classifica eles em séries específicas, porque eles têm uma certa relação, mas não dá para definir que é um sistema. Ainda tem aqueles outros tipos de anticorpos que ele não se enquadra em nada, e ele fica solto esperando que, por exemplo, algum outro paciente apresente algum tipo de reação transfusional, para que a gente possa estudar de que forma aquele anticorpo, ou de que forma aquele paciente que apresenta esse tipo de alteração, ou esse tipo de anticorpo, de que modo isso provoca essas reações transfusionais. Então, o estudo dos grupos sanguíneos é um estudo permanente para a gente justamente compreender essa interação entre a expressão dessas moléculas na superfície das hemácias e de que forma essas moléculas podem provocar o que a gente chama de aloimunização no paciente. Ou seja, ele entrou em contato com uma dessas moléculas, então o sistema imune reconhece e, ao reconhecer, o sistema imune acaba produzindo anticorpos contra esse reconhecimento, que são os aloanticorpos, diferente de autoanticorpo. Tá? Tem uma diferença muito grande entre aloanticorpo e autoanticorpo. Aloanticorpo é quando a pessoa ela foi exposta a algum tipo de proteína, algum tipo de molécula, que pode ser carboidrato, pode ser proteína, e que isso gera uma resposta imune através de produção de anticorpos. E nós temos os autoanticorpos, em que, no caso, o paciente ou a pessoa em si, ela perde a capacidade de tolerância em relação ao sistema imune, e aí o sistema imune ele começa a produzir anticorpos contra as próprias moléculas. É o que a gente observa na maioria das doenças autoimunes, certo? Então a gente precisa ter isso em mente, ou isso muito bem determinado, para poder diferenciar o que seria uma aloimunização ou o que seria um aloanticorpo para um autoanticorpo. Então, baseado nisso, o que eu preciso falar com vocês hoje, e talvez eu precise de mais uma aula, porque para a gente... Ai, meu Deus, sai daí. Pronto. Para que possamos entender
sobre esses sistemas sanguíneos. Então, de todos esses 36 sistemas, 2 acabam sendo mais importantes nesse estudo, que é o sistema BO e o sistema RH. Tá? O sistema BO e o sistema RH, porque eles são os mais estudados ou porque eles são os mais importantes dentre todos os outros sistemas. Porque quando a gente estuda a forma como essas moléculas estão expressas na membrana das hemácias, a gente observa que o sistema BO e o sistema RH que estão presentes em grande quantidade na membrana das hemácias. Em grande quantidade, que eu digo, é em torno de mais de 1 milhão de moléculas expressas na superfície das hemácias. Então, por isso que eles acabam sendo os mais importantes e os mais imunogênicos para poder causar algum tipo de reação transfusional. Por isso que o nosso estudo, quando a gente trabalha com tipagem sanguínea em si mesmo, então a gente tem um foco maior em relação a esses 2 sistemas em si. Tá? Então, aqui é só para a gente ter uma ideia de como é a expressão que a gente acredita através do estudo genético, através do estudo das membranas, dessas reações transfusionais que a gente tenta identificar justamente essas moléculas que são expressas na superfície das hemácias. Então, aqui nós temos, por exemplo, moléculas que se agrupam dentro dos carboidratos, que são justamente onde está esse Czinho aqui. Então, onde está esse Czinho, que está as glicoforinas A, Kel, AtoD, Luteran, LW, Knop, Zidium, Vel. Então, esses nomes estranhos que vocês estão vendo nessa figura são esses sistemas sanguíneos que já foram identificados e que eles apresentam, até o momento, essa estrutura que vocês estão observando. Então, observe que não são estruturas iguais, elas são estruturas bem diferentes, bem heterogêneas. Então, é essa a nossa grande dificuldade ao trabalhar no banco de sangue ou ao trabalhar na identificação desses sistemas ou dessas moléculas, justamente saber em que momento elas vão se encaixar na expressão. Se ela vai ser uma membrana se vai ser uma proteína intermembrana que ela vai estar inserida, ou ela vai servir como arcabouço para a inserção de outras moléculas de carboidratos, lipídios ou outro tipo de molécula, para poder justamente aumentar ainda mais a complexidade que é a membrana plasmática de uma hemácia. Tá? Isso aqui é de hemácia. Então, a nossa dificuldade é essa, entender como é a membrana da hemácia para o banco de sangue. Nesta outra figurinha, é só para observarmos aqui justamente esses tipos, né, de grupos sanguíneos. E aqui eu quero destacar justamente o ABO, que está nesse canto aqui. Então, observe que como é o ABO? O ABO é só uma moléculazinha aqui, só um carboidratozinho bem específico que ele vai estar presente. E o RH, que está bem aqui junto com o Diego e Kid, é uma proteína intramembranar, que ela dá em torno de 12 voltas no interior da membrana plasmática. Então, ela tem esse ponto, 12 voltas, e o que é interessante é que ela apresenta sítios antigênicos bem específicos que, se houver uma mudança no processo de inserção dessa proteína na membrana plasmática, há também uma mudança na expressão desses sítios antigênicos. E esses sítios antigênicos é o que provoca o processo de aloimunização nos pacientes. Então, entender essas características é o que é importante para quem trabalha de fato com banco de sangue, possa compreender que não é só simplesmente assim, vamos identificar os tipos sanguíneos, né, identificar esses sistemas sanguíneos e tudo mais. Não, é você entender de que forma, como aquele paciente, ele acabou produzindo anticorpos contra um sistema específico. E aí você precisa entender como é que é a expressão dessa molécula na membrana plasmática da hemácia. Em relação ao sistema ABO, bom, do sistema ABO, eu acho que quando eu falei sobre a história da transfusão, eu falei sobre Karl Landsteiner, em 1900, que ele acabou, ao estudar
esses casos de reações transfusionais em si. Então, ele acabou descobrindo o sistema sanguíneo através dessas interações entre sangue de paciente, casos de reações transfusionais. Então, ele começou a fazer esses experimentos científicos para poder identificar o que provocava naqueles pacientes esse processo de reação transfusional, que eles não consideravam como reação transfusional na época, e sim que o paciente ele acaba morrendo porque ele recebia um sangue. Né? Então, eu expliquei na história em que acreditava-se assim, que como era sangue, né, era a mesma cor, não tinha diferenças, esse sangue que era utilizado não se sabia ao certo por que algumas pessoas acabavam morrendo após aquele período de transfusão. Se até aquele momento acreditava-se que era o mesmo tipo de sangue, sabe? Você poderia pegar um homem e uma mulher e fazer uma transfusão, ou então homem com homem fazer uma transfusão, que não tinha problema, porque naquela época acreditava-se que era o mesmo tipo de sangue, não havia diferenças entre o sangue. E aí Carl Landstein acabou observando esse detalhe. Mas espera aí, se a gente está trabalhando com o mesmo tipo de sangue, por que algumas pessoas acabavam sobrevivendo ao final da transfusão e porque outras acabavam falecendo? Então, essa sacada dele que ele começou a investigar e aí ele descobriu a existência do sistema BO. Então, o sistema BO foi o primeiro sistema a ser descoberto e até hoje ele é considerado um dos mais imunogênicos por conta disso, da quantidade de moléculas que são expressas na superfície da membrana. E ao estudar sobre o sistema BO, então se identificou que ele está exatamente localizado lá no braço longo do cromossomo 9, onde tem lá os alelos específicos para poder auxiliar na determinação da tipagem sanguínea das pessoas. Tá? Então aqui é que a gente precisa, na verdade, que eu preciso explicar para vocês com muito cuidado sobre essa interação em que nesse ponto a gente mistura muita coisa. A gente mistura genética, mistura com bioquímica para poder entender a importância de estudar alguns detalhes em relação a esses dois sistemas. Então, quando a gente vê que o sistema BO, de fato, ele é regulado por um gene, então a gente precisa entender que essa regulação gênica ela pode acontecer alguns tipos de falhas nesse processo de regulação gênica. Então, lá no locus específico do sistema BO, então nós vamos encontrar e vamos estudar a existência de 3 alelos específicos em que eles vão auxiliar na determinação do tipo sanguíneo. Então, nós temos o alelo A, o alelo B e o alelo O. O que é que tem de interessante no estudo desses alelos? Porque nesses alelos, eles não vão determinar exatamente, eles vão decodificar uma proteína específica. Na verdade, eles vão decodificar uma enzima específica, em que a ação desta enzima é que ela vai determinar se a pessoa ela é A, se ela é B ou se ela é O. Então, aqui na figurinha, logo após o gênio, nós temos a palavra enzima e embaixo nós temos 2 tipos de enzimas. A glicosiltransferase A e a glicosiltransferase B. São essas 2 enzimas principais em que elas vão fazer inserção de carboidrato, um carboidrato específico, cada uma vai identificar, opa, glicosiltransferase A vai pegar um carboidrato específico e vai inserir na membrana da hemácia. E a glicosiltransferase B, ela vai pegar um outro tipo de carboidrato bem específico e ela vai adicionar na membrana da hemácia. Então, é a ação dessas 2 enzimas em que elas vão determinar a existência de 3 tipos sanguíneos. O tipo sanguíneo A, o tipo sanguíneo B e o tipo sanguíneo AB. E o O? O que tem o O nessa história toda? O O, ele também produz enzima? Produz. Ele também vai sintetizar uma enzima. O problema é que a enzima do O é uma enzima que ela não tem essa capacidade de inserir esses carboidratos muito específicos. Esse é o nosso grande problema.
eu diria não o nosso grande problema, mas essa é a diferença da ação entre esses alelos. Então, assim, os alelos A e B, eles determinam enzimas que têm essa capacidade enzimática de adicionar esses carboidratos. Diferente do alelo O, que ele também vai decodificar uma enzima, só que essa enzima ela vai ter um probleminha em relação na expressão fenotípica, ela não vai exatamente decodificar uma enzima. Vai ser uma enzima que vai ter falhas, e aí, na hora que ela quiser atuar especificamente, pegar esses carboidratos específicos e adicionar na membrana, ela não vai ter essa capacidade. Então, as pessoas que são consideradas do tipo O, a gente diz que elas são pessoas com enzima afuncional. É uma enzima que não tem função, que não tem nenhuma capacidade de adicionar esses açúcares, esses carboidratos na membrana. Então, ao estudar a genética do sistema BO, que a gente verificou esses detalhes em relação à ação dessas enzimas especificamente. O que eu quero mostrar é essa figurinha aqui. Isso é bom, professora, ou ruim? Oi. Isso é bom ou ruim? Essa questão do O. Olha, complicado, porque é bom e não é bom. O que eu quero dizer é que nós temos hoje vários e vários estudos sobre o sistema BO, que é interessante, o sistema BO, em relação ao surgimento de doenças. Então, tem algumas doenças bem específicas que elas estão ligadas justamente ao sistema BO. Então, por exemplo, a pessoa que é do tipo O, ela pode estar propensa a ter determinados tipos de infecções bacterianas, diferente da pessoa que é do tipo A. Então, tem essas diferenças em relação a isso. Peraí, eu acho que tem algo que eu posso mostrar que vai ser até interessante. Cadê você? Tá aqui. Esse estudo é muito importante. Então, assim, a gente estuda para poder verificar justamente esse tipo de ação. Ó, esse artigo aqui, tá? Aqui fala sobre todos os... Nesse artigo ele é imenso, tem 70 páginas, mas ele é interessante no sentido de que se estuda até hoje sobre esses sistemas sanguíneos, para a gente poder entender tudo isso. Mas também a gente já verificou que a expressão de alguns sistemas sanguíneos acabam favorecendo o surgimento de vários tipos de doenças, acabam tendo uma maior suscetibilidade. Então aqui, deixa eu só mostrar, vai descer. Tá. Então aqui está mostrando o sistema BO, tá? O sistema BO a gente coloca assim a BO, mas tem outros expressão de outros genes bem específicos, LIOS e genes secretores do sistema. Então aqui, se vocês observarem, vocês vão ver que nós temos pessoas que acabam tendo maior propensão a ter alguns tipos de infecções, como Helicobacter pylori. Muito comum aqui na nossa região, nosso estado, acaba sendo o quarto a nível mundial, com índices elevados de câncer gástrico, e esse câncer gástrico já tem muito bem estabelecido que as pessoas, geralmente do tipo A, se não me engano é do tipo A, elas têm maior suscetibilidade a desenvolver infecções por Helicobacter pylori ou até mesmo manter a infecção por Helicobacter pylori em relação às pessoas dos outros sistemas sanguíneos. Então, aqui tem vários outros tipos de bactérias, então não são só bactérias, nós temos o Cândida, norovírus, rotavírus, HIV, influenza, parainfluenza, plasmódio, esquistossomose. Então, observe só o quanto que nós temos de patógenos que estão relacionados justamente com a maior susceptibilidade de desenvolver algum tipo de doença por conta do sistema BO. Então, a gente não precisa estudar somente o sistema BO em relação à área transfusional. Ele tem muita coisa que está relacionada com o desenvolvimento dessas doenças. Então, aqui ele só está mostrando o sistema BO, mas aqui tem vários mais outros sistemas sanguíneos que tem muito bem caracterizado esta relação. Olha, essa pessoa ela tem esse tipo de fenótipo, esse tipo de grupo sanguíneo,
desse sistema, ela vai ter maior propensão a desenvolver algum tipo de patologia. Então, é esse estudo, quando a gente trabalha com o sistema BO, que acaba sendo interessante, porque a expressão fenotípica dele acaba tendo essa relação não só com a área transfusional, então acaba saindo um pouco da área transfusional e tem essa relação. Então, por isso que eu digo que pode ser bom, pode não ser tão bom assim, quando a gente estuda sobre o sistema BO, em relação a esses tipos de relações bem específicas. Então, assim, deu para responder a tua pergunta, Andressi? Ficou claro sim, professora. Obrigado. Tá, tudo bem. Então, quando a gente realmente estuda a parte genética da expressão gênica em relação ao sistema BO, então eu quero mostrar para vocês que, olhem só, nós temos aqui, em relação ao gene BO, nós temos 7 exons, vocês lembram disso? Tá? Então, nós temos os exons e os introns para poder formar essa molécula de DNA, e o que eu preciso mostrar para vocês é bem aqui, alelo A, alelo B e alelo O. Observem aqui, entre o alelo A e o alelo B, que eles têm praticamente o mesmo tamanho. É o mesmo tamanho. A diferença entre um alelo A e um alelo B, ou seja, entre a enzima que vai dar do alelo A e a enzima do alelo B, é a diferença de alguns aminoácidos. Só isso. A diferença de um para outro são alguns aminoácidos. E se nós compararmos esses dois, o tamanho desses dois, em relação ao alelo O, vocês vão observar que bem aqui tem um stop codon. Ou seja, o alelo O, ele tem um stop codon nesse ponto que, à medida que ele vai sintetizando lá a enzima, quando chega naquele ponto de stop codon, pronto, parou de sintetizar a enzima. Só que aí, se nós compararmos, o tamanho dessa enzima, ela é bem curtinha em relação às enzimas que estão relacionadas aos alelos A e B. Essa diferença entre esses alelos, ou essa diferença na expressão dessas enzimas, é o que ajuda a entender por que nós temos esses 4 tipos sanguíneos que nós acabamos estudando como sendo os tipos sanguíneos do sistema BO. Então, é essa diferença em relação ao estudo desses alelos que nos leva a observar que essas pequenas diferenças que faz com que a pessoa seja classificada como tipo A, como tipo B, como tipo AB ou como tipo O. Isso tem a ver justamente com a atividade enzimática que tem a ver com a expressão nesses alelos. Então, aqui no alelo O, por conta desse stop codon, por isso que a gente diz que é uma enzima afuncional, porque a atividade enzimática em si, ela está nesse ponto aqui, já no finalzinho, eu posso dizer no finalzinho, da decodificação desse alelo. Então, por isso, ela não tem essa capacidade de adicionar um açúcar específico em relação ao sistema BO. Então, eu estou tentando ir com bastante calma, porque isso aqui mexe com muita coisa ao mesmo tempo. Deve estar pensando, meu Deus, eu preciso estudar genética, meu Deus, eu preciso estudar bioquímica. Resgatar isso lá do primeiro, do segundo semestre. Mas só que é isso mesmo. E quando a gente pega para estudar, de fato, banco de sangue, o estudo do banco de sangue é justamente você entender essas interações desses sistemas sanguíneos, você entender a genética deles. Aí, a partir da genética, é que você pode entender por que um paciente produziu anticorpo, ou por que você tem alguns tipos sanguíneos considerados extremamente raros no mundo. Então, é a partir desse estudo genético que a gente chega a essas conclusões, tá? Então, eu quero saber, assim, ficou claro sobre essa parte dessas enzimas? Claro não, né? Mas ficou meio nublado. Ou ainda tem alguma coisa assim, meu Deus, professora, se não entenderem, eu volto, não tem problema, a gente volta e chega de novo para cá, tá? Então, então eu acho que tá, né? Vou seguir, tá? Então, nesse outro aqui, slide, é só para recapitular, tá? Então, vamos lá. O alelo
o locus, onde fica justamente esses que pertence ou que a gente vai identificar a presença do sistema sanguíneo é lá no braço longo, no cromossomo 9, lá no braço longo, e aí quando a gente vê lá no braço longo, a gente observa esses alelos, se estão presentes esses alelos, o alelo A ou o alelo B, ou até mesmo o alelo O, que não está aqui, mas é porque o alelo O ele, acaba decodificando uma enzima afuncional. Então, quem tem o alelo A vai sintetizar uma enzima, a glicosiltransferase A, que vai dar origem ao grupo A. Quem tem o alelo B vai sintetizar uma outra enzima, a glicosiltransferase B, que vai dar origem ao grupo B. E as pessoas que são do grupo AB, elas possuem esses dois alelos. Então, ela possui tanto o alelo A quanto o alelo B. Então, ela vai decodificar as duas enzimas ao mesmo tempo. Então, ela vai ter tanto a glicosiltransferase A quanto a glicosiltransferase B atuando ao mesmo tempo. Então, a presença desses alelos é que gera a identificação desses três grupos sanguíneos. E a pessoa que é do grupo O não tem uma enzima funcional especificamente, é uma enzima afuncional. E aí a gente diz que a pessoa é do grupo O. E aí eu entro no outro ponto que também é um pouco complicado. Professora? Oi. Quando a gente diz assim, popularmente, o tipo sanguíneo O, ele é universal, ele pode dar para todos, mas só recebe dele. Isso significa a mesma coisa com essas enzimas? Tem a ver? Ou não? Sim, não, tem a ver sim com essas enzimas. A gente diz que o O ele é o doador universal porque ele justamente não apresenta esses antígenos específicos, então não vai gerar nenhum tipo de reação transfusional. Então, a pessoa do grupo O, especificamente, é porque ela não tem essa enzima funcionando de forma correta, então ela não consegue adicionar carboidratos específicos. E aí, peraí, deixa eu... Tá, vim para cá. E aí, Andressi, o que a gente observa é o seguinte. Então, aqui, por exemplo, esse aqui, camarada, bem aqui, onde está essa bolotinha verde do lado, somente essa bolotinha verde. Então, aqui são as pessoas que são ditas do grupo O. Então, do grupo O, essa aqui é o antígeno que a gente diz das pessoas do grupo O. Então, essas pessoas do grupo O, como tem essa estrutura, é uma estrutura considerada meio que universal para todas as hemácias, praticamente. Tá? Então, é uma estrutura universal. Então, essa estrutura universal acaba ajudando para a gente poder identificar as pessoas que são ditas doadores universais, porque elas têm essa mesma estrutura e isso não vai ter diferenças na hora que eu transfundir um sangue do grupo O, por exemplo, para a pessoa do grupo A. Porque aí o nosso sistema imune vai ler essa hemácia, essa estrutura da hemácia do grupo O, e aí ela vai ver assim, não, tá, é a mesma estrutura que eu já vi aqui nessa célula, que eu já li várias vezes da hemácia que é a pessoa do grupo A. Então, é dessa forma. Então, é uma estrutura universal. Então, o nosso sistema imune, ele lê essa estrutura e diz, não, eu já vi essa estrutura aqui nessa outra célula, então tá tudo certo, não vai ter nenhum tipo de problema, nenhum tipo de reação transfusional. É mais ou menos dessa forma que a gente... pelo menos que eu tento, né, explicar por que não acontece, ou por que a gente diz que é doador universal, ou por que as pessoas do grupo O não geram nenhum tipo de reação transfusional às pessoas. É por conta dessa estrutura que ela acaba sendo igual para todas as células, pelo menos das hemácias, tá? Perfeito. Oi, volta. Bom, e aí, qual é o outro grande problema? Ou qual é a segunda fase que eu preciso explicar também com muito amor e carinho, bem devagarinho, quase morrendo? É sobre esses genes. Então, eu falei para vocês que tem o gene, o alelo A, o alelo B e o alelo O, né? Esses alelos, eles vão estar presentes lá no locus específico, lá no cromossomo 9, para poder para poder sintetizar essas enzimas específicas. Então, aqui eu coloquei esses alelos,
E para cada alelo, o que vai ser o tipo de antígeno que ele vai estar presente na pessoa. Então, o alelo A, como eu falei para vocês, vai decodificar a enzima, glicosiltransferase A, e essa glicosiltransferase A, quando ela estiver atuando de fato, ela vai estar adicionando esses antígenos que a gente chama de antígeno A. Mesma ideia acontece para o alelo B e para o alelo O. Só que vocês estão observando que nesse alelo O, nós temos essa glicosiltransferase A funcional e tem esse antígeno aí, que é dito antígeno H. Complicou a vida? Complicou um pouquinho, porque a gente não chama que é antígeno O, porque, enfim, a gente fala que a pessoa ela não tem antígeno, né? Quem é do grupo O não tem antígeno? Não tem um antígeno do O, mas tem um antígeno que ele é comum para todo mundo, que a gente chama de antígeno H. E esse antígeno H, ele também está relacionado com o sistema ABO, porque o antígeno H, ele é decodificado pela gene H, tá? Que está mais aqui nesse ladinho aqui, mais para cá. Então, esse gene H também vai decodificar uma enzima, que a gente chama de um outro nome, fucosiltransferase. E essa fucosiltransferase é que vai dar origem a esse antígeno H. Então, eu mostrei para vocês, né? Aqui. Então, eu mostrei para vocês que essa substância aqui, que tem essa bolotinha verde, somente ela, então, é essa aqui que nós chamamos de antígeno H. É essa mesma estrutura que vai estar presente não só nas pessoas com sistema O, do grupo O, mas também as pessoas do grupo A, do grupo B, do grupo AB. Então, é a mesma estrutura para todo mundo. Então, qual vai ser a diferença, então? Para eu poder dizer, olha, a pessoa é do grupo O, a pessoa é do tipo A, a pessoa é do tipo B ou do tipo AB. Vai ser o que vai ter a mais nessa estrutura em comum dessas pessoas. O que eu quero dizer a vocês é que essas enzimas em si, então elas vão adicionar açúcares muito específicos que vai dar origem justamente a esses tipos sanguíneos. Tá? Então, nós temos, dado o alelo A, que vai dar origem à glicosiltransferase A, ela vai adicionar esse açúcar específico. N-acetilgalactosamina. Meu Deus, professor, eu preciso gravar isso? Não, né? Só precisa entender assim, olha, que a enzima A vai adicionar um açúcar específico que vai dar origem ao tipo A. Tá? Glicosiltransferase B também vai adicionar um açúcar específico, que a gente chama de galactose. E aquela enzima que eu falei para vocês sobre o gene H, fucositransferase, ela vai adicionar fucose, que vai dar origem ao antígeno H. Então, são esses açúcares ou esses hidratos de carbono específicos em que essas enzimas elas vão estar procurando. Opa, achei, eu vou adicionar em um ponto específico lá naquela estrutura para ao final a gente poder dizer, olha, essa pessoa é do tipo A, essa pessoa é do tipo B, essa pessoa é do tipo AB e essa outra é do tipo O. Então, são essas diferenças entre a ação dessas enzimas em que elas vão adicionar açúcares específicos, muito específicos, em que isso vai nos ajudar a poder entender como é que a gente consegue, então, identificar esses tipos sanguíneos, né? Através desses açúcares. Então, os anticorpos monoclonais que a gente utilizou para fazer as nossas aulas práticas, sobre tipagem sanguínea, então aqueles anticorpos lá, eu estou utilizando o anti-A, o anti-B, então o anti-A e o anti-B é porque eles conseguem identificar justamente a expressão desses açúcares. Então, quando a gente utiliza o anti-A, é porque o anti-A especificamente, ele está identificando a presença desse açúcar específico, a N-acetilgalactosamina. O mesmo acontece com o anti-B. Eu vou adicionar aqui agora, nesse outro pedaço da lâmina, o anti-B. Ok, o que é o anti-B aqui que eu preciso entender? É porque o anti-B é um anticorpo específico monoclonal, que ele vai identificar um açúcar específico para o anti-B, para o B, que é a galactose. Então, quando a gente passa a entender por que nós estamos utilizando os anticorpos específicos para realizar a tipagem sanguínea, talvez fique mais claro. Agora eu entendi por que eu tenho que usar o anti-A para poder identificar o A, porque eu tenho que usar o anti-B para poder identificar a pessoa que é B. E aí vem aquela pergunta, mas professora, como é que a gente faz para identificar o O, né, pela tipagem sanguínea?
Aqui está a explicação. Então, a explicação é justamente essa. As pessoas do grupo A não sintetizam uma enzima, a enzima que eles sintetizam é uma enzima afuncional que ela não consegue adicionar esses açúcares específicos, nem a N-acetilgalactosamina e muito menos a galactose. Então, ela fica com uma estrutura que acaba sendo uma estrutura universal e que na hora da gente realizar a tipagem sanguínea, então aqueles anticorpos eles só vão identificar justamente esses açúcares específicos, ou é do A ou é do B. E aí, quem não tem a expressão nem do antígeno A, nem do antígeno B, então a gente diz que a pessoa é do grupo O. Ah, o grupo O não tem antígeno? Tem antígeno, mas não é esse antígeno específico. É um outro tipo de antígeno que a gente fala, que é um antígeno H. E o que eu preciso mostrar para vocês, oi Jesus, é em relação à expressão desses açúcares ou desses hidratos de carbono específicos. Aí vai a gosto do freguês aí, como você quer chamar. Então, mostrei aqui, do grupo A, por exemplo, então nós temos uma estrutura específica, então nós estamos vendo a hemácia, certo? Da hemácia, vocês estão vendo essa linhazinha toda torta, é o que a gente chama de substância precursora. É ela que vai funcionar como base para a adição desses açúcares específicos. E aí nós temos a adição desses açúcares específicos, tá? E desses açúcares específicos nós temos o quê? Justamente a ação da glicosiltransferase A, que ela vai adicionar esse açúcar específico que eu coloquei aqui de roxinho, que é N-acetilgalactosamina. Só que antes da adição, ou antes da ação dessa enzima específica do grupo A, nós temos uma outra enzima, ela vai adicionar um outro tipo de açúcar nessa posição aqui, que é a fucose. Então, eu quero que vocês observem como tem aqui a fucose e tem esse açúcar específico do grupo A. Agora, vamos comparar em relação ao grupo B. Então, do grupo B, que nós temos também a mesma estrutura, a hemácia, que é essa estrutura aqui da substância precursora. Aí nós temos esses açúcares. E aí, qual é a diferença? Eu vou ter também a mesma coisa, a fucose, que é adicionada. A diferença vai ser que no lugar onde estava a N-acetilgalactosamina, aqui já entra a galactose. Então, eu quero que vocês observem o seguinte. Deixa eu passar para o próximo. Pronto. AB. Comparem aqui como é o antígeno A, como é o antígeno B. O que está, se vocês observarem, o que está mais exposto nessa estrutura? Né? Justamente esses açúcares, olhem só do A, né? Aqui, N-acetilgalactosamina, ela está bem exposta, né? E se a gente observar aqui o antígeno B, a gente vai ver que a galactose ela está muito bem exposta. O que eu quero chamar a atenção em relação a isso? Quando a gente faz a tipagem sanguínea, se a gente pudesse virar, né, o monitor, seria mais fácil até. Quando a gente adiciona os anticorpos, então essa estrutura que ela está mais exposta é o que o anticorpo ele vai identificar. Tá? Então, assim, quando a gente diz que é anti-A, porque ele é aquele anticorpo específico, ele vai verificar o que está mais exposto dentre os antígenos que são referentes ao tipo A. É justamente ele vai identificar esse açúcar que está aqui de roxinho. É isso aqui que ele vai identificar, esse açúcar roxinho aqui. Então, é isso que o anticorpo ele identifica. E quando a gente adiciona o anti-B, ele vai ver justamente aquele açúcar que está mais exposto. Então, para o anti-B, o B, a pessoa que é do grupo B, então o açúcar que está mais exposto vai ser esse aqui, o açúcar verdinho. E aí, quando eu coloco ou adiciono esse anticorpo anti-B, ele vai identificar justamente esse açúcar bem específico. Então, é dessa forma que a gente realiza a tipagem sanguínea, porque é dessa forma que está sendo expressa esses açúcares. Tá? Então, quem é do grupo A, quem é do grupo B, então são esses açúcares que estão expressos não só em grande quantidade, mas que eles estão realmente mais expostos possíveis, em que o anticorpo ele consegue identificar esses hidratos de carbono específicos para a gente poder observar aquele processo de aglutinação direta. E aí a gente observa, aglutinou no grupo A, onde eu escrevi lá o A, aglutinou, porque eu coloquei a gotinha de sangue, aí eu adicionei um anticorpo específico, o anti-A, e aí eu misturei e observei se formou aqueles grupinhos ou não. Estou falando aqui da tipagem lâmina.
Ah, formou o gruminho do grupo do A? Ótimo, beleza. Então, significa que a pessoa ela tem, no caso, expresso na membrana de sua hemácia a N-acetilgalactosamina, ou seja, um antígeno A, que aí, quando eu adicionei um anticorpo anti-A, ele identificou este açúcar, este antígeno, e aí ele acabou aglutinando todas essas hemácias. A mesma ideia acontece em relação ao B. Ah, eu quero saber se a pessoa é do B? Ok, então vamos pegar aquela gotinha de sangue, vamos adicionar o anti-B. E se a pessoa realmente tiver um antígeno B, significa que ela tem expresso de forma mais exposta ao açúcar específico do B, que é a galactose. E aí o anti-B, ele identifica essa galactose, aí ele aglutina todo mundo, e aí a gente consegue visualizar esse processo de aglutinação direta a olho nu. E aí que a gente consegue identificar quem é do grupo A, quem é do grupo B, quem é do grupo AB, que acaba expressando esses dois açúcares bem específicos. E quem é do grupo O, tadinho, né? Quem é tadinho do grupo O. Por quê? Do grupo O, ele não vai ter nenhum desses açúcares específicos. Então, ele não vai ter aqui ao lado mais alguma coisa. Ele não vai ter mais um açúcar roxinho ou mais um açúcar verdinho. Não vai ter nada disso. Então, quando a gente adiciona aqueles anticorpos específicos, o anti-A e o anti-B, então o anti-A e o anti-B é para identificar esses açúcares que são mais expostos. E aí, quando a gente adiciona, ele procura a existência desses carboidratos específicos mais expostos e não encontra nada. E aí, como ele não encontra nada, ele acaba não aglutinando. Então, a explicação toda para a gente poder compreender parte da tipagem sanguínea está relacionada justamente com toda essa conversa sobre a expressão gênica. Então, desde o alelo, que o alelo ele vai decodificar a ação de uma enzima específica, que essa enzima ela vai adicionar hidratos de carbonos específicos, e são esses hidratos de carbonos específicos que nós utilizamos para poder realizar a tipagem sanguínea. Que aí a gente chega nisso aqui. Então, o estudo da genética para a gente poder entender como acontece a biossíntese do sistema ABO, ou a biossíntese dos antígenos do sistema ABO. Então, quando a gente fala, por exemplo, olha, nós temos uma substância precursora. Então, a substância precursora aqui é mais ou menos essa estrutura aqui, parecido com isso aqui. Então, essa substância que ela vai funcionar como ancoragem para poder adicionar esses outros açúcares bem específicos. E quando a gente diz que a pessoa é do tipo O, é porque ela não possui um antígeno específico do O, mas ela tem um antígeno sim. E aí esse antígeno a gente fala que é um antígeno H, não é um antígeno O, antígeno H, que é uma estrutura que vai servir de arcabouço para a ação das enzimas. Então, quando a pessoa é do tipo A, então ela sintetiza o quê? Uma enzima específica do A, que é a glicosiltransferase A. E essa enzima funcional, ela vai adicionar um açúcar específico. Que açúcar é esse? N-acetilgalactosamina. Depois, que é esse grupinho bem aqui, esse bichinho aqui que tem essa estrutura azul. Nossa, eu vejo esses vídeos com minha filha, mas eu não consigo gravar. Pentágono? Não, losango. Tá. Não se preocupem, momentos assim de loucura. Tá. O que eu estava falando? Sim, lembrei. Então, quem é do grupo B, ai meu Deus, voltando. Quem é do grupo B tem um alelo específico do B, que é o alelo B. Esse alelo B, ele vai decodificar uma enzima, que é a glicosiltransferase B, e essa enzima funcional, ela vai adicionar um açúcar específico do B, que é a galactose. Complicado? Nossa, bastante. Eu pensava que era só colocar o sangue, adicionar os anticorpos, ver o que aglutinou, o que não aglutinou, como aglutinou, e ao final dizer qual é o grupo sanguíneo. Pois é, era para ser desse jeito, mas como a gente está trabalhando com banco de sangue, então banco de sangue a gente precisa entender o que está por trás de toda essa história. Por que eu adiciono um anti-A? Por que eu adiciono um anti-B? E qual é a parada de eu poder estudar essa história da tipagem sanguínea
é quando a gente pega para estudar esses detalhes bem minuciosos sobre a expressão desses antígenos específicos. Então, por conta dessa ação de toda essa expressão gênica, então por isso que a gente diz, olha, a pessoa do grupo A tem um antígeno A, a pessoa do grupo B tem um antígeno B. E a pessoa do tipo O, ela tem um antígeno O, então você já sabe que não tem antígeno O. Não existe antígeno O, a pessoa tem um antígeno H, só isso. Mas aí, tudo isso que eu contei para vocês é porque tem uma explicação por trás de todo esse estudo. Porque a gente acaba identificando pessoas que têm problemas na expressão justamente desses açúcares. Ou seja, as pessoas têm problemas na enzima em si. E é isso que vem a grande sacada de estudar banco de sangue, porque você precisa entender toda a genética, expressão gênica, a expressão fenotípica para poder entender assim, opa, peraí, eu estou à frente de um caso totalmente diferente, porque a pessoa era para ser do grupo A, ou era para ser tipada como grupo A, e de repente eu estou tipando essa pessoa como grupo O. E vem a grande pergunta, mas por que isso está acontecendo? Aí eu preciso fazer todo esse estudo retrospectivo. Aí eu identifiquei uma tipagem sanguínea que não era para ser essa tipagem sanguínea. Então vamos ver qual é o problema. Foi erro na tipagem? Não foi erro na tipagem. Então bora ver. Então bora fazer o estudo genético desta pessoa para saber se eu não tem algum problema em relação a enzima, de repente, é uma mutação na enzima que faz com que a pessoa tenha uma diferença na hora da gente realizar a tipagem sanguínea. E isso acontece na prática transfusional? Infelizmente acontece. Eu já vi isso? Já vi isso. Em aluno da Examais? Em aluno da Examais, já vi. Na hora de realizar a tipagem sanguínea, deu aquela dúvida, será que a pessoa é A mesmo ou não é A? Deu para saber que era RH positivo, de cara. Mas aí o A não ficou aquele A assim poderoso, né? Que você vê aquela aglutinação de imediata. Demorou bastante. E o que formou de aglutinação era uma poeirinha bem fraquinha. E aí isso deu para desconfiar. É do grupo A, mas deve ser alguma diferença em relação à expressão do antígeno, que isso está provocando uma fraca aglutinação para a gente poder realmente confirmar que a pessoa é do grupo A. Então, tem essas diferenças, essas mutações na expressão, mutações no alelo, que pode levar a umas diferenças na expressão desses açúcares. E é isso que a gente precisa identificar quando a gente estuda banco de sangue. É identificar não as pessoas que a gente está vendo mesmo, a pessoa é do grupo A de fato, é do grupo O de fato, mas observar essas diferenças que pode levar, por exemplo, se não tiver cuidado na identificação dessas pessoas que estão tendo uma reação muito fraca de aglutinação, se não tivesse cuidado, por exemplo, essa moça poderia receber uma tipagem como do grupo O positivo. Na verdade, ela era do grupo A, por conta dessa reação da tipagem muito fraquinha. Isso pode gerar problemas para a pessoa no futuro? Pode. Se tipar errada, ela pode receber uma bolsa de sangue errada e aí ela pode ter o quê? Reação transfusional. Tá, e quando acontece de ter que pedir ajuda para outros órgãos, como eu disse, da ajuda do Albert Einstein? O Albert Einstein, quando acontece, é porque... deixa eu fechar aqui. Fecha. Isso, pronto. Nesses casos em que, por exemplo, o hemopa, por exemplo. O hemopa, ele fez... porque a gente faz vários e vários testes. Tá? A gente até parte para a parte de biologia molecular também. Então, a gente faz vários testes sorológicos, por exemplo, se eu estou à frente de um caso assim, que eu não consigo definir a tipagem sanguínea, por exemplo, de um doador,
Então, eu preciso fazer outros testes para poder identificar a tipagem. Eu vou utilizar outro tipo de anticorpo bem mais específico. Eu vou utilizar anticorpo de lecitina, que é um anticorpo também bem específico, para a gente poder determinar qual é o tipo sanguíneo daquela pessoa. Então, digamos, o Hemopa, ele fez tudo que tinha de técnica disponível no Hemopa, e assim, mesmo assim, eu digo, ó, a gente não conseguiu definir qual é o tipo sanguíneo dessa pessoa, não. E aí, o que é que eu vou fazer? Já sei. Eu vou pedir um suporte lá para o Albert Einstein, que é o laboratório de referência na América Latina. América Latina, que eu estou dizendo assim, que ele recebeu certificado para ser laboratório de referência na América do Sul e América Latina, para a gente poder ter uma ideia do que podemos fazer para poder elucidar esse caso. Então, envia a história toda para o Albert, preenche um documento e tudo mais e tal, coloca todos os testes que foram realizados, os resultados, e mais a amostra, e aí envia lá para o Albert poder decifrar o caso. E aí o Albert, ele repete, na verdade, todos os testes que já foram realizados, o Albert repete de novo para poder ver se não houve, por exemplo, algum erro em um detalhezinho de uma técnica, por exemplo, que pode acontecer. E aí o Albert, ele pode e vai fazer todos os testes e ele ainda pode finalizar com o estudo molecular. Então, ele vai pegar o sangue daquela pessoa, ele vai sequenciar, identificar qual é o gene, ver como é o estudo tridimensional daquela molécula, para saber se não há uma diferença, por exemplo, em um detalhezinho na expressão da molécula que pode estar prejudicando a identificação do tipo sanguíneo. Então, o Albert é o nosso último recurso. É quando o Hemocentro ele já fez tudo que podia, tudo que estava no alcance dele, não conseguiu, aí ele olha, vou ter que pedir suporte lá para o Albert. E aí a gente envia dessa forma, preenche um cadastro, envia a amostra, coloca tudo que foi feito para o Albert poder analisar e fazer alguns exames mais específicos, mais detalhados, para poder chegar a alguma conclusão, se dá para definir o tipo sanguíneo daquela pessoa ou não. Pela legislação, a tipagem sanguínea, tanto do doador quanto do receptor, ela só pode ser liberada depois que você resolver todos os problemas de discrepâncias. Então, imagine a situação em que você tem lá um receptor, uma pessoa que está precisando de sangue, e aí você faz todos os testes e identifica, opa, não dá para poder definir qual é o tipo sanguíneo. E você só pode liberar a bolsa depois que você resolver todos esses problemas de identificação. Né? É uma situação bem complicada e bem crítica quando a gente chega nesse ponto. Deu para responder, Giovana, a sua pergunta? Qualquer coisa, grita. Tá? Então, isso tudo que eu falei é só o quê? Sistema ABO. Isso é tudo. Essa loucura toda é só o sistema ABO. E por que a gente precisa estudar sobre o sistema ABO? Eu acho que eu falei para vocês sobre o fenótipo Bombaim, ou Bombaim. Vai, filho. Tá, então coloca essa figurinha assim de, meu Deus, que coisa louca. É só o sistema BO, gente. Só para dizer que o tipo A, tipo B, tipo AB, tipo O. Tem que ter toda essa complicação para o banco de sangue ter. Vou colocar figura no meu quarto. Vai, André, sim. Tá, então tem toda essa complicação por trás do estudo do tipo sanguíneo. E eu estou falando só do sistema ABO. Então imagine você ter problemas em relação a um outro sistema. O sistema RH é muito mais complicado. Um outro sistema, sistema KEL, sistema KID, sistema Duff. Eu estou falando desses sistemas porque são os sistemas mais relacionados a processos de aloimunização nos pacientes. Então, a gente precisa entender que tem tudo isso por trás para poder compreender por que aquele paciente que você está trabalhando, que você está atendendo, que você está realizando os testes, e de repente dá um bug desse e você precisa resolver esse problema, esse bug, do nada.
Tá? Então, esse é o nosso grande problema em relação ao banco de sangue, porque você não é só tipar, você tem que resolver esses probleminhas ou esses percalços que acontecem ao longo do caminho. Se ainda não entendeu, ou se ainda está na dúvida, meu Deus, isso aqui é complexo, ou então eu preciso entender melhor como acontece essa história, então vocês podem acessar esse videozinho do YouTube. Ele está em inglês, mas tem como traduzir para o português, colocar em legenda. Vocês sabem como faz isso? Sim, professora. Sei sim. Tá. Se definir isso tudo leva tempo, quanto tempo foi preciso para terminar aquele artigo de 70 páginas? Boa pergunta, viu, Giovana? Eu também fiquei me perguntando como é que a pessoa conseguiu reunir tantos trabalhos ou tantos estudos sobre a associação entre os grupos sanguíneos e a presença de infecções. Realmente, eu não sei quanto tempo a pessoa levou, mas eu acho que ela deve ter levado pelo menos uns 3 anos para poder fazer o estudo e começar a montar o artigo. Tenho quase certeza disso. Existe. Qual? Tá, então, vocês podem acessar esse vídeo lá no YouTube. Ele tá bem, pelo menos eu acho que ele está bem didático nesse sentido, de vocês observarem como ocorre esse processo da biossíntese do sistema BO, que ele vai mostrando a adição de cada açúcar. Então, tá bem bacaninha esse videozinho. Então, vocês podem lá acessar, tá? Que não tem problema. Provavelmente sim. Eu vou colocar isso na plataforma para vocês poderem copiar e colar, jogar direto lá no site de busca para poder ajudar a entender esse processo de biossíntese somente do sistema ABO, só do ABO. E ainda continuando sobre o ABO, então, eu coloquei aqui. O que são aglutinogênios? Aglutinogênios é a mesma coisa que antígenos, tá? Então, esses aglutinogênios, que muitos autores gostam de falar, porque nós possuímos aglutinogênios, que acha isso, ó. Bom, esses aglutinogênios são esses açúcares que estão presentes e expressos lá na membrana das hemácias. Então, são esses açúcares que são adicionados e aí eles aos poucos vão dando justamente a expressão do tipo sanguíneo. O que é interessante é que, quando a gente estuda a expressão desses antígenos, a gente começa a verificar que a adição desses açúcares, ela não começa tardiamente. Ela vai começar só próximo do nascimento ou após o nascimento. Não, ela começa bem cedo. Então, ela começa em torno da 5ª, 6ª semana de vida intrauterina, é que começa a ter a adição desses açúcares nas hemácias, que justamente coincide com um momento em que nós temos um coração bem rudimentar no desenvolvimento, né, embrionário, uma circulação uma circulação sanguínea também bem rudimentar. Então, a presença dessas hemácias, o início da presença dessas hemácias, acaba levando à adição de forma muito lenta desses açúcares, desses aglutinogênios. E aí, à medida que o feto, aquele embrião, vai se desenvolvendo para feto até um próximo nascimento, então aí nós já temos praticamente todas as hemácias já preenchidas por esses aglutinogênios. Então, é por aí que começa a adição desses aglutinogênios, ainda na vida intrauterina. E vem o seguinte, esses antígenos, eles estão presentes somente nas hemácias? Eu lembro que eu falei para vocês que não. Né? O sistema ABO, ou os antígenos, ou os aglutinogênios ABO, eles não são específicos de hemácias, ou eles são específicos da área transfusional. Eles são expressos também em outros tecidos. Praticamente todos os nossos tecidos apresentam a expressão desses antígenos, não somente os tecidos, mas também fluidos, como saliva, urina, leite materno. Então, tudo isso leva à expressão desses antígenos, tá? Então, esses antígenos, por exemplo, que estão expressos em células, são realmente os antígenos ABO. E esses antígenos são expressos em secreções e fluidos, por exemplo,
a gente não diz exatamente que é os antígenos ABO. A gente fala que são antígenos tissulares, tá? Ou antígenos secretores. Diga, Giovana, você levantou a mão, você quer fazer alguma pergunta? Foi sem querer aqui tá. que eu fui só... Tá certo. Tá? Então, assim, esse sistema BO, então, ele não é expresso somente nas hemácias. Então, quando a gente precisa trabalhar com pessoas que necessitam fazer transplante de órgão, então, uma dessas coisas que a gente realiza, a pessoa pensa assim, vamos ter que fazer tipagem sanguínea. A pessoa pensa, bom, já que tem que fazer o transplante de órgão, né, vai precisar de bolsa, então, realmente vai precisar fazer a tipagem sanguínea. Não tem muito a ver com a necessidade de transfusão, mas sim porque a gente precisa de órgãos compatíveis em relação ao sistema BO. Eu tenho um paciente que ele precisa de um órgão, precisa de um rim, ele é do tipo A positivo. Ok, ele é A positivo. Positivo para mim tanto faz, tanto fez. O que me interessa é o tipo A, porque eu preciso de um órgão, também um rim, que ele seja ou do tipo A ou do tipo O, para não ocorrer o quê? Rejeição ao transplante. Então, por isso que a gente precisa também fazer a tipagem sanguínea em relação ao transplante de órgãos, para a gente justamente não ter o problema de rejeição do transplante. E isso não é para todos os órgãos, até mesmo transplantes de tecido. De pele, por exemplo, eu também preciso fazer a tipagem para saber qual é o antígeno do sistema BO que está sendo expresso na pessoa. Então, qualquer tecido, qualquer tipo de transplante, eu preciso fazer, ou eu preciso conhecer qual é o antígeno que está sendo expresso para poder fazer, para poder selecionar, né, aquela pessoa, ou poder selecionar aquele órgão de acordo com o tipo sanguíneo em relação ao sistema ABO. Então, por isso que, para vocês só compreenderem a importância disso, é que na lista de espera ali dos transplantes, né, tem de coração, tem de pulmão, tem de rim, então são listas grandes, imensas, fígado. Então, por exemplo, eu tenho 10 pessoas que estão na frente da fila. Aí você pensa, Eras, então, quando aparecer um órgão, a pessoa que está na número 1, na ponta, ela vai pegar aquele órgão. Não exatamente, porque se aquela pessoa é do tipo B, e aí o órgão do fígado, por exemplo, a pessoa está na fila do fígado e ela é do tipo B, e aí apareceu um órgão que é do tipo A, então aquela pessoa que está na primeira ponta da fila esperando o órgão, ela não vai receber porque são tipos sanguíneos, são tipos diferentes. Aí eu tenho que checar na lista quem é do fígado ali, do receptor, que está precisando de fígado, mas que seja do tipo B. Aí eu olho lá, olha só, eu tenho aqui uma pessoa que está lá na 25ª posição. Então essa pessoa, 25ª posição, ela se torna elegível para receber aquele órgão, no caso o fígado, porque os dois são compatíveis em relação ao sistema ABO. Então, um receptor que precisa daquele órgão é do tipo B, e o órgão que está ali pronto para ser transplantado também é do tipo B. E aí o processo de rejeição daquele órgão diminui bastante. Aí eu já entro, né? Vocês viram assim, nossa, a senhora sai do banco de sangue e está indo em transplante? Pois é, porque está tudo junto e misturado nessa história. O Embopa também faz isso, tá? Ele também tem lá o grupo, que a gente chama de grupo órgão cadáver, que justamente são grupos que estão sempre de prontidão, de plantão, para poder atender essa demanda. Quando acontece um caso de morte cerebral, tem que ser morte cerebral comprovada, então você tem uma série de requisitos, uma série de exames para você poder comprovar, e você não faz só uma vez, você faz várias vezes, até 3 ou 4 vezes, Tá, peraí, vou já responder essa pergunta aí, Giovana.
Então, para poder fazer o transplante de órgão, então a gente não por exemplo, a pessoa recebeu um diagnóstico de morte cerebral. Então, o hospital ele precisa fazer uma série de exames muito específicos, repetir esses exames em torno de 3 vezes para poder confirmar que a pessoa realmente teve morte cerebral. E aí só depois contactar a família e saber se a família quer ou não fazer a doação de órgãos. É importante, as pessoas têm um apego ao bem material muito forte, né? Do tipo, não, eu não quero que doem os órgãos, porque senão o que é que eu vou enterrar? Vou enterrar um corpo oco, né? Não tem órgão, não tem nada. E a pessoa mal sabe, o familiar, que o quanto ele está fazendo um benefício tão grande a outras pessoas que estão na fila precisando desse tipo de transplante. Tá? Então, no EMOPA nós temos lá esses grupos específicos que a gente chama de órgão-cadáver, a prontidão para que, caso uma situação como essa aconteça, para que eles possam fazer todos esses exames, inclusive a tipagem do sistema BO, para poder eleger ou ajudar a eleger um melhor candidato para receber aquele transplante, aquele órgão. Tá, pergunta da Giovana. Eu estava pensando, no caso de uma mulher gestante do tipo O e o bebê do tipo A, se eles estiverem sofrendo reação a essa incompatibilidade, o que fazer? Quando a gente tem diferenças em compatibilidade materno-fetal, Giovana, o mais comum da gente encontrar é em relação ao sistema RH. Quase que 90% de todos os casos são de RH. Em relação ao sistema BO, mas tem casos? Tem casos em relação ao sistema BO. Só que, como eu posso dizer, eu não diria assim dificilmente, mas nosso sistema imune, ele acaba não produzindo totalmente anticorpos contra os antígenos A do feto. Para falar a verdade, na prática transfusional, esse tipo de compatibilidade ele acontece, só que para a gente poder identificar que está ocorrendo um processo de compatibilidade sanguínea em relação ao sistema BO é muito difícil, porque ele acaba sendo ele não é grave, mas ele acaba acontecendo de uma forma muito minuciosa, não diria minuciosa, peraí, qual é a palavra correta? Ele acaba acontecendo de uma forma muito quase que imperceptível para a gente. O que eu quero dizer? Quando a criança nasce, ela entra no processo de hemólise fisiológica. Então, o bebê nasceu, ele vai ter, pelo menos por um período de 1 a 2 semanas, um processo de hemólise fisiológica que é normal. As hemácias que estavam antes, ainda no período fetal, que tem aquelas hemácias do período fetal, então elas acabam morrendo, né, finalizando o seu ciclo de vida, e isso leva a um processo de hemólise que a gente considera um processo de hemólise fisiológico, algo normal para o bebê num período de 15 dias. Se ainda manter essa hemólise após esses 15 dias, tem alguma coisa de errado com o bebê. O problema é que essa incompatibilidade em relação ao sistema ABO, ela coincide justamente com esse período de hemólise fisiológica. Então, a gente consegue identificar que tem essa incompatibilidade? Sim, porque quando o bebê nasce, a gente precisa fazer a tipagem sanguínea do recém-nascido. E aí a gente vai ver, o recém-nascido ele é do tipo A, ok, a mãe é do tipo O. Ih, olha só, né, nós temos tipos sanguíneos diferentes. E aí, na própria maternidade, se faz o acompanhamento da criança para saber se não está ocorrendo um processo de hemólise um pouco mais intenso do que é considerado um fisiológico, do que é considerado normal. Por isso que a criança em si, né? Mas por isso que a mãe, né? Após um nascimento, a mãe e o bebê, eles ficam por 3 dias na maternidade para justamente a gente poder observar se tem ou não esse tipo de alteração em relação a essas hemólises. E aí foi identificado que teve essa diferença. O RN do tipo A, mãe do tipo O. Então, isso já me preocupa um pouco, porque a gente sabe que pode ocorrer hemólise e pode ocorrer reação. E aí você acompanha no primeiro dia, no segundo dia, vê como é que está a tonalidade da criança para saber se é uma tonalidade normal
ou se isso aumenta mais essa tonalidade. A tonalidade que eu estou dizendo é aquela cor meio amarelada. A criança nasce, às vezes, branquinha, linda e maravilhosa, né? Ou então ela nasce aquela cor de jambo maravilhoso, que eu acho lindo. E aí você observa que está normal a hemólise, então a criança ela pode possivelmente voltar para casa. O que eu quero dizer é que dificilmente em relação ao sistema BO você vai observar uma complicação nessa incompatibilidade sanguínea materno-fetal. Você observa muito mais a complicação em relação ao sistema RH e também em relação aos outros sistemas sanguíneos, mas o ABO, alguns estudiosos até dizem que o sistema BO é o que menos provoca incompatibilidade sanguínea, porque às vezes o próprio sistema imune da mãe, ele acaba reconhecendo e ao mesmo tempo ele acaba não reconhecendo essas células. É meio que louco como o sistema imune acaba reconhecendo e não reconhecendo essas células. Então, ele reconhece como sendo não próprio e vem um outro grupo que diz, olha, isso aqui é próprio e acaba destruindo aquelas células que reconheceram como não próprio. Então, acaba tendo uma certa neutralização em relação a essa incompatibilidade sanguínea em relação ao sistema ABO. Tá? Mas, dificilmente, a gente observa casos graves de incompatibilidade em relação ao sistema ABO. Deu para entender tudo que eu falei? Toda essa história? Tem certeza? Meio louco? Meio louco, né? Entendeu aí, Andressi? Entendi, professora. Eu tinha uma curiosidade um tempo, eu estava lendo alguma coisa que eu não lembro o que era ainda, que as pessoas do tipo O, elas têm elas, na verdade, elas têm menos chance de contrair as formas mais letais da malária, se eu não me engano. Já é por causa que as proteínas presentes no parasita, elas causam... elas não conseguem se ligar, eu acredito, muito bem. Diferente dos outros tipos sanguíneos. Isso é correto, professora? Sim, é correto. Ah, interessante. Uma curiosidade. Vocês já repararam que algumas pessoas assim falam assim, xiii, mano, até doce para Carapanã? Isso também, eu tinha lido Sim, também alguma coisa. já ouvi muito Tipo isso. O, ele atrai muito, né? Diferente do A. É isso, Então, professor? por isso que eu pena aqui, Carapanã. Eu Então, fico a pessoa que é doce para o sofrendo. Carapanã, tem uma explicação. É o sistema BO. A pessoa que é do tipo O, ela acaba sendo, digamos assim, mais docinha em relação à pessoa que é do tipo A ou em relação à pessoa que é do tipo B ou AB. Tá? Tem uma explicação, porque algumas pessoas acabam chamando mais Carapanã do que outros. É o sistema BO que está influenciando diretamente nisso. Interessante. Tem muita coisa do grupo ABO que a gente pensa assim que tipo, mas é só o grupo ABO, mas tipo, tem muita coisa que dá para entender ou para poder justificar por que alguma coisa acontece ou por que outra coisa não acontece. As pessoas do tipo A aqui em casa que sofrem mais, mas tem essa explicação em relação ao sangue ou ao Carapanã especificamente. Tá? Até eu fui procurar, eu pensei, será que tem algum estudo científico, algum artigo que deve ter feito assim, algum tipo de relação do que ficar só indo nesse mito? Não, realmente a pessoa é mais doce do que o normal. Aí eu fui procurar mesmo, isso já tem um tempo. E realmente, gente, tem artigo científico que faz essa relação, porque algumas pessoas elas acabam tendo maiores chances de serem picadas por Carapanã do que outras. E a explicação era justamente esses antígenos do sistema BO. Muito louco isso. Papá. Vai. Então, aqui, para falar que é importante, sim, a gente determinar esses antígenos do sistema BO. Então, tanto para os casos de transfusão sanguínea, quanto para os casos de transplante de órgãos. E aí eu falei para vocês assim, o quê? Que ao identificar isso, a gente precisa ver que devem ser compatíveis, que eu expliquei para vocês. Então, tem que ser compatível.
para que não ocorra reação transfusional, para que não ocorra a reação, rejeição ao transplante de órgão. Então, é muito importante a gente entender todo esse processo de reação transfusional ou todo esse processo em relação ao sistema BO, a importância que eu expliquei, desde a genética, a adição desses açúcares e por que é importante a gente estudar esses açúcares e o quanto eles são cruciais para a gente poder realizar uma transfusão sanguínea de sucesso, tá? Bom, gente, a segunda parte era para falar sobre isoaglutininas, mas eu vou deixar isso para a próxima quinta. Então, vocês viram assim, é só o sistema BO? É só o sistema sanguíneo? Mas é muita coisa, né, que eu preciso falar para vocês. Então, eu vou deixar para a próxima quinta-feira, a gente recapitula um pouquinho, porque eu vou precisar falar um pouquinho do sistema BO. Então, eu falei sobre os antígenos e aí na próxima aula eu vou falar sobre os anticorpos, que são as aglutininas. E é aqui que ocorre o pandemônio, porque confunde tudo, né? Você acha que já entendeu, quando chegar nesse momento, pronto, desaprendi tudo. É quase isso, mas eu vou ajudar vocês a entender isso com muito amor e carinho, tá? E aí amanhã nós temos nossa aula prática, tá certo? E aí a gente para por aqui, a nossa conversa, e a gente continua na próxima quinta. Tudo certo? Se vocês já ainda tiverem dúvidas em relação a essa aula, não hesitem em perguntar amanhã nas aulas práticas, que aí eu explico para vocês com todo cuidado, para que não fique nenhuma dúvida em relação ao sistema ABO. Tá certo, gente? Bom, aí a gente finaliza por aqui e até a próxima quinta-feira. Até lá. Até. Certo. Beijos e até a próxima. Até a próxima.